Boa noite, vamos começar mais um culto. Hoje é culto de ceia e eu quero convidar você e a sua família para celebrarmos juntos ao Senhor. E eu quero começar esse culto saudando você com uma palavra que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ali diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E ainda Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? A fé, ela é verdadeira. E eu não sei como você tem visto o tempo que você tem vivido, o que você tem passado, mas uma certeza eu tenho: no nosso Deus, nós temos que posicionar a nossa fé nele, colocar a nossa fé em Jesus, o autor e consumador da fé, que é ele. Que você possa estar colocando realmente a sua fé no Senhor. Eu li uma frase essa semana que dizia: a fé não seria verdadeira se só valesse quando estivesse tudo bem. A gente está vendo as coisas ao nosso redor e muitas vezes a gente pensa: o que está acontecendo? Mas Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de tudo. E Ele é um Deus que opera milagres nas nossas vidas. Então eu quero que você creia nisso e que você coloque a sua fé no Senhor. E quero te convidar para nós estarmos louvando e adorando juntos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome nessa hora, engrandecer a Ti neste lugar, porque só Tu reina dentro de nós, Senhor, e nós queremos depositar a nossa fé em Ti, sabendo, Senhor amado, que Tu és a nossa esperança, que nós confiamos em Ti, Senhor, sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, por isso queremos celebrar juntos o Teu nome, engrandecer a Ti, Senhor, porque só Tu és digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Recebe, Senhor amado, como aroma suave diante dos Teus ouvidos, e é com o nosso coração aberto, nosso coração em gratidão, que nós queremos render esse culto de louvor e adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém.
abalados, não seremos abalados. Boa noite, que alegria nós podemos reunir mais uma vez em torno da pessoa de Jesus, em torno da palavra viva, porque ela é capaz de transformar a nossa vida, transformar a nossa história, quem nós somos. E eu quero te convidar a orar junto comigo agora, ainda nesse espírito de fé, de confiança. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque o seu coração diante dele e deixe o Espírito Santo te preparar como uma terra fértil para receber algo novo do Senhor. Pai, nós estamos aqui sim diante da tua presença, reconhecendo que o Senhor está agora ali onde nós estamos, porque a tua palavra nos garante isso. Onde estamos reunidos no teu nome, o Senhor está no meio deles. E nós abrimos o nosso coração agora, nos sujeitando à tua palavra. Fala conosco, aumenta a nossa fé, nos fortalece nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria nós podermos estar juntos dessa forma ainda. Mas o que nos une é a nossa fé, é o amor que temos em comum pelo Senhor Jesus. E nessa noite eu gostaria de falar com você, com a sua família, sobre promessas. E se tem algo que aquece o nosso coração, é uma promessa. Quando a gente pensa em algo bom que está por vir. E nos apegar a promessas, muitas vezes, nos mantém de pé nos dias difíceis. Nos mantém de pé nos dias de mais desafio, onde a gente está mais para baixo, mais desanimado, e nós nos lembramos de boas promessas. Isso nos ajuda a nos mantermos alinhados em todas as áreas da nossa vida. E o que motivou essa palavra, já faz algumas semanas, eu estava visitando a minha sogra, e nós estávamos conversando a respeito de circunstâncias da vida, coisas que acontecem no dia a dia. E ela falou uma frase que bateu assim com tudo dentro de mim. E eu fiquei refletindo muito a respeito daquilo. Ela disse assim: é uma pena que muita gente promete, mas não se compromete. E eu fiquei, uau, esse negócio é profundo. Eu fiquei pensando naquilo, tanto que no final da conversa eu disse para ela, se tem alguma coisa que valeu da nossa conversa hoje, foi essa frase: promete e não se compromete. E desde então eu tenho refletido a respeito disso, da seriedade que é uma promessa e ao mesmo tempo comprometer-se com esta promessa. E hoje então, essa mensagem tem esse nome, promete e se compromete. E olhando assim, para a parte natural, humana, nós vemos que algumas pessoas têm esse hábito, E era a respeito disso que nós estávamos falando, eu e ela. Pessoas que falam que vão fazer, mas não fazem, Chegam a dar sua palavra, mas não cumprem com aquilo. E ter esse hábito pode definir parte do nosso caráter, de quem nós somos. E eu te pergunto nessa noite, como você é? Você promete e se compromete com o que promete? Ou você promete, mas não tem compromisso com aquilo que você prometeu? Mas antes da gente avaliar o nosso comportamento, nós precisamos olhar a natureza de Deus e a palavra de Deus, porque ela tem o poder de nos transformar. E a natureza de Deus, ela é uma natureza superior. Deus, quando Ele promete, Ele se compromete. O primeiro texto que eu separei foi o texto que nós fomos saudados nessa noite. Hebreus 10, 23. Aquele que prometeu é fiel. Deus é assim. Ele promete e Ele é fiel para cumprir.
E uma das principais promessas de Deus na palavra dele está em 1 João, capítulo 2, versículo 25, onde diz o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus, ele prometeu para mim e para você a vida eterna. E quando nós entendemos que ele é fiel para cumprir, no que depender de Deus, essa promessa será cumprida. Mas, conhecendo a história humana, da queda e tudo que envolve isso, nós sabemos que existem alguns obstáculos para a felicidade eterna. E quais são esses obstáculos entre nós e essa vida eterna, essa felicidade eterna? O primeiro obstáculo é o pecado. Romanos 3, 23 diz que todos nós somos pecadores. E Romanos 6, 23 diz que o salário desse pecado é a morte eterna. Então, o pecado, a partir da queda humana, ele nos afastou de Deus, impedindo assim que essa promessa fosse cumprida. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Outro obstáculo é a ira de Deus. Porque o pecado, por afastar o homem da presença de Deus, ele traz em Deus essa ira de que algo fugiu do propósito original. E Paulo diz em Efésios 2:6 que nós estamos debaixo da ira de Deus. Nós somos filhos ou merecedores da ira, assim como os demais. Mas o maior obstáculo de todos, e é nisso que nós queremos focar nessa noite, é o amor do Pai ao Filho Jesus. Porque o único meio de Deus que é fiel cumprir a promessa de vida eterna aos seus filhos, né, a todas as criaturas, seria sacrificando o seu Filho amado. Entregando Jesus para morrer numa cruz por mim, por você e por todo mundo. Por 2 vezes, enquanto Jesus estava na terra, Deus disse: este é o meu Filho amado. Em Mateus 3,17 e Mateus 17,5. E Colossenses 1,13, Paulo o chama de o Filho do seu amor. Então, quando nós que já estamos acostumados, digamos assim, com a história do Evangelho, da morte e ressurreição de Cristo, paramos por um momento para analisar o que isso envolve. Um pai que ama profundamente o seu único filho, entregando ele para morrer. Então, quando nós, na nossa limitação humana, tentamos nos colocar nessa condição, é muito difícil a gente conseguir chegar nesse ponto. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós entendemos que para Deus isso teve um peso muito grande. Nós não temos como entender Deus nessa hora, mas teve um peso muito grande. E o texto principal de hoje está em Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 32. Mas, por enquanto, a gente vai ler só o 32. E ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa nós podemos dizer que é a maior promessa de Deus. Só que nesse versículo nós encontramos esse grande obstáculo que a gente mencionou antes, que é o amor do Pai ao Filho. Isso deveria soar para a gente como a coisa mais difícil que já foi feita no mundo. Deus sacrificando o seu filho, o seu próprio filho.
Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. E essa é a coisa mais difícil. Portanto, o texto diz: Ele certamente nos dará todas as coisas com Ele. Essa é a coisa mais fácil para Deus. E nós precisamos compreender isso profundamente. Quando formos tentados a duvidar de alguma promessa de Deus, nós precisamos nos lembrar dessa promessa da vida eterna, que Deus cumpriu em Jesus, entregando seu único filho, o bem mais precioso que Ele tem, para que essa promessa de fato fosse cumprida. Então, quando nós pensamos nisso, até que ponto Deus foi para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra, será que Ele não vai dar de graça todas as outras coisas? O que são as outras promessas para Deus? Ele já fez o mais difícil. Se nós olharmos nesse aspecto, o resto é fácil para Deus. E eu espero que essa palavra encoraje a sua fé nessa noite, nesse Deus de promessas. E quando nós olhamos a fundo esse texto, será que Deus poderia mesmo entregar o seu próprio filho para morrer? Quando nós imaginamos a unidade em que há no céu, e já havia desde a fundação do mundo, entre Deus, Jesus, o Espírito Santo, e esse amor perfeito fluindo entre eles, algo que nós tentamos imaginar, mas não conseguimos alcançar em perfeição, mas a gente tenta dimensionar quando olhamos para os nossos filhos, para as pessoas que nós mais amamos, e fazendo uma escolha de entregar essa pessoa para morrer, para sofrer por outro, e sabendo tudo que vai acontecer, a gente precisa valorizar essa entrega que Deus fez. E a Bíblia diz que Deus não o poupou. Deus entregou tudo. Deus estava entregando o seu filho à morte. Em Atos 2:23 diz que, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, quando a gente olha para os evangelhos e pensa, mas não foi Judas que entregou Jesus? Mas não foi Pilatos que entregou Jesus? Mas não foi Herodes? Não foi a multidão que pediu que ele fosse crucificado? Não foram os soldados? Não foram os nossos pecados? Não foi o próprio Jesus que se entregou? Tudo isso é verdade. Tudo isso é sim. Nada maior ou mais difícil já aconteceu na história humana. Porque por trás de tudo isso, o Deus soberano está. Ele conduziu todas as coisas para que fosse assim. Para que a sua promessa de 1 João 2:25 se cumprisse. Que você e eu tivéssemos vida eterna. Felicidade eterna. Então, quando a gente pensa assim, em algo difícil, e talvez hoje você precisa desesperadamente se agarrar a uma promessa de Deus para continuar na sua caminhada cristã, porque tem dias que as promessas nos sustentam, E a Bíblia, ela está cheia de promessas. Tem mais de uma promessa para cada dia da nossa vida, do ano, assim. São muitas. Eu olhei, em alguns lugares dizem, 8.000, Tem muitas promessas, muitas. Isso não nos importa saber exatamente o número. Importa nos conhecer as promessas de Deus e saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando a gente pensa, então, nessas promessas do dia a dia da nossa vida, e talvez nos sentimos tentados a duvidar, Eu vou repetir isso.
lembre-se de que o mais difícil já foi feito. Para Deus não há impossíveis. A parte mais difícil Ele já fez. E agora fica a segunda metade do versículo, que é a metade fácil, digamos assim, né? Que diz: como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Deus fez a coisa mais difícil para nos dar a felicidade eterna. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. E o que isso nos garante? O que isso nos garante? Que Ele certamente, né, nos dará todas as coisas. Todas as coisas. Mas essa não é uma promessa de uma vida sem problemas. 4 versículos depois, Paulo diz, no mesmo texto de Romanos 8, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Está em Romanos 8, 36. Então, que Ele nos dará todas as coisas, como diz no 32, significa todas as coisas que nós precisamos para fazer a vontade dEle. Significa todas as coisas que nós precisamos para glorificá-lo. Significa todas as coisas que nós precisamos para passarmos de predestinados a chamados, justificados e glorificados. Isso é para a felicidade eterna. Isso está em Romanos 8:30. E eu quero agora continuar lendo o texto, para nós entendermos o que são todas as coisas. Você está com a sua Bíblia aberta, então o 32 diz, e eu vou continuar lendo até o 39. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui tem uma lista das principais promessas de Deus, que deixam claro qual é o propósito das promessas. Quando Deus diz que em Cristo Ele nos dará todas as coisas de graça, são as coisas que de fato importam. E nós estamos vivendo um tempo onde está mais fácil nós percebermos o que de fato importa. Então, nós olhamos uma lista, e eu vou dizer rapidamente para você, citando aqui as promessas de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Versículo 28. Estaremos em conformidade com a imagem do seu Filho. 29. Seremos glorificados. 30. Ninguém poderá ser bem-sucedido contra nós. Versículo 31. Não haverá acusação contra nós. 33. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. 35. Tribulação, angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Nós somos mais que vencedores. Do 35 ao 37.
Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a maior promessa de todas. Nada poderá nos separar do amor de Deus, desse Deus que foi até o fim para cumprir a sua promessa, desse Deus que entregou o seu Filho amado. Tu és o meu Filho amado. Isso tem um peso, e quando nós lemos o versículo 32, nós precisamos sentir o peso das palavras. Não duvide das promessas de Deus. A nossa esperança está em Romanos 8:32. Em 2 Coríntios 1:20, Paulo diz: quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Então, para todas as promessas que Deus fez, Ele já assinou o sim. Isso porque o Pai não poupou o seu Filho. Ele fez isso para que todas as coisas, todas essas promessas fossem absolutamente certas para aqueles que confiam nele. Então eu te convido a partir de hoje que você pense a respeito disso. Por trás de cada uma das batalhas que você enfrenta para se manter firme na sua fé, está a voz de Deus soprando para dentro de você. Eu não poupei o meu próprio Filho. Portanto, a minha promessa você não pode falhar. Eu vou te ajudar. Vá. Faça o que eu te chamei para fazer. Eu estou contigo. Encerrando essa palavra, eu gostaria e preciso chamar a nossa atenção como cristãos, como filhos de Deus, filhos da promessa. Nós temos responsabilidade de sermos iguais ao Senhor, sermos imitadores de Cristo, como filhos amados de Deus e como discípulos de Jesus. Então nós precisamos viver desta mesma forma. Se você promete, se comprometa. Que de você não seja dito, promete, mas não se compromete. Aquilo que você diz, se for sim, é sim. Se for não, é não. Que as pessoas não precisam dizer de você, vamos ver primeiro se a pessoa vai mesmo fazer. Não. Seja confiável. Prometa, se comprometa e faça. Comece a fazer debaixo da promessa de Deus. E Ele vai cumprir todas as coisas na sua vida. Comprometer-se é compromisso. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de quando eu e o meu esposo, nós ficamos noivos. Quando nós decidimos casar e quando ele me pediu em casamento, um pouco antes até, eu não estou bem lembrada, mas eu acho que foi até antes da gente ficar noiva, mas nós já tínhamos um compromisso um com o outro. Mas a partir, foi nesse inteirinho do compromisso, nós já compramos um terreno juntos e assinamos um contrato no nome dos dois. A gente não era casado ainda, mas naquele momento nós estávamos fazendo uma promessa, estávamos assumindo um compromisso e começamos a agir de acordo. Isso precisa funcionar em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos viver movidos por circunstâncias. Nós precisamos viver movidos por promessas, as promessas de Deus para nós. E aquilo que nós prometemos e nos comprometemos a realizar. E assim que você se compromete, há uma transformação em você. Assim que você fica noivo, né? Assim que você fica noiva, você não casou ainda, mas você já tem um compromisso com aquilo.
Você promete e se compromete. É assim que tem que ser. A semelhança de Deus. E eu encerro com um texto de João 14, versículos 1 e 3. Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3 diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Há uma promessa. Há uma promessa de redenção. Há uma promessa, há uma esperança que precisa queimar no meu e no teu coração. De que não se trata apenas dessa vida, daquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Jesus está voltando. E Ele voltará para buscar a sua noiva. Aquela que confia nas promessas, aquela que anda pelas promessas, aquela que aceitou a maior de todas as promessas, que foi a da vida eterna, que custou a vida do Filho de Deus. Jesus está voltando. Apegue-se a essas promessas e que nos dias mais sombrios da sua vida, elas sejam capazes de aquecer o teu coração, porque elas estão na palavra de Deus que é viva e que pode mudar o teu destino a partir de hoje. E eu quero encerrar lendo uma frase. As promessas são como as roupas que usamos. Se houver vida no corpo, elas nos aquecem. Do contrário, não. Quando há fé viva, a promessa proporcionará agradável conforto. Mas num coração morto e incrédulo, ela é fria e ineficaz. William Gurnall. E eu achei muito interessante essa frase. Porque para a promessa valer, você tem que conhecer o Deus da promessa. Não se agarre nas promessas, se agarre em Jesus. É por causa dele que as promessas são possíveis, verdadeiras e se cumprirão. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Depois que você é um com ele, aí sim, guie-se pelas promessas. Mas o fundamento precisa ser Jesus. Confie em Cristo e não nas promessas. Confie naquele que prometeu. Vamos orar a Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite gratos, porque o Senhor foi até o fim, porque o Senhor continua fiel. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. E a tua promessa, Deus, ela nos alinha, ela nos resgata. Obrigada porque por trás da promessa está Jesus, está a palavra viva. E nós te agradecemos. E nessa noite, cada um, Deus, que está ouvindo essa palavra, possa se reconciliar com o Senhor, possa declarar a sua fé em Ti, Jesus, possa Te reconhecer como único e suficiente Senhor e Salvador. Possa valorizar o Teu sacrifício, que permitiu nós acessarmos as promessas. E Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor promete e se compromete com a Tua palavra. Muito obrigado, porque nós servimos a um Deus assim, digno, fiel, justo e verdadeiro. E ajuda-nos a sermos semelhantes ao Senhor, nessa conduta, de sermos comprometidos com aquilo que nós falamos, com as nossas promessas que fizemos uns aos outros. Nos ajuda a partir de hoje, Espírito Santo, enche as nossas vidas e vai preparando agora o nosso coração, que nós possamos nos quebrantar na Tua presença, preparando a nossa vida para celebrarmos a ceia do Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor. Nós queremos festejar a Tua mesa nessa noite.
nos lembrando que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor. Prepare o teu coração, prepare a tua vida para aquilo que Ele ainda vai fazer hoje. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sim, amada igreja, as promessas do Senhor, elas estão de pé para as nossas vidas. E uma promessa do Senhor era que nós tivéssemos comunhão com Ele por meio da ceia. Nós teríamos que fazer isso todos os dias, lembrando dEle, todas as vezes que reuníssemos no Seu nome, para que esperássemos até o dia de tomar a ceia junto com Ele nos céus. Mas essa noite eu quero te convidar então para nós cearmos juntos. Você que já separou o pão, o suco para a nossa ceia, mas o que a palavra de Deus instrui a respeito da ceia? Em primeiro lugar, a ceia ela é para pecadores, mas pecadores que se arrependem, para pecadores, para homens, para mulheres que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus, ele teve comunhão com os seus discípulos na última ceia. Então nós entendemos que a ceia, sim, é para pecadores, para quem se arrepende, mas para os seus discípulos, aqueles que amam, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam em Deus. E nessa noite eu quero proporcionar esse tempo. Se você ainda não se arrependeu pelos seus pecados, que você faça agora, porque a palavra de Deus assim nos instrui. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, Paulo escrevendo aos Coríntios diz para que o homem examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Por isso a importância de nós confessarmos os nossos pecados. E 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se assim, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, nós somos pecadores, mas se nós confessarmos, nós temos comunhão com Ele. E eu quero te convidar, você, a orar, a se arrepender dos seus pecados, antes de nós partilhar do pão e beber do cálice. Feche teus olhos se você pode. Senhor, olhamos para a nossa vida e reconhecemos que o que tem valor e o que nos dá valor é o Senhor Jesus Cristo, é a presença do Espírito Santo em nós. Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados. Que o Teu sangue, Senhor Deus, venha purificar a nossa alma, venha purificar, Deus, o nosso corpo. Tira de nós, Deus, aquilo que nos separa de Ti. E queremos, Deus, reatar essa aliança que o Senhor fez na cruz do Calvário, aliança que o Senhor fez na Santa Ceia, e queremos celebrar isso juntos agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paulo, escrevendo também aos Coríntios, no capítulo 11, fala a respeito de que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, enquanto ele estava comendo com seus discípulos, diz lá também em Mateus, capítulo 26, do 26 em diante, ele tomou o pão, ele partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de haverem ceado, ele tomou o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue que purifica pecados. E ele instrui: bebei do meu sangue, e todas as vezes que nos reunirmos no seu nome, comei e beber o pão em memória do Senhor, porque assim estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E por isso, nessa hora, queremos repartir o pão uns com os outros e o cálice, para juntos cearmos com o Senhor. Quero orar consagrando os elementos da ceia, o pão, o suco, o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Pai, obrigado, porque podemos olhar para o pão, olhar para o suco e poder ver, Deus, o sacrifício do Senhor por nós. Consagramos, Deus, o pão e o suco e queremos comer e participar, Senhor Deus, da Tua morte e lembrar até que o Senhor venha. Assim consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Agora, recebe o corpo do teu Senhor. Tome o cálice e agora recebe do sangue do teu Senhor. Senhor, obrigado por essa obra redentora, esta aliança eterna que o Senhor tem conosco. E assim lembramos da morte, do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por esta noite, por esse culto, por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, que a Tua palavra que gerou vida, mas também, Senhor Deus, a ceia que nos fortalece e que nos lembra que nós estamos aliançados com o Senhor e não desistimos e prosseguimos, Deus, avante, ao alvo, à promessa, em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos, para que possamos ter uma semana de vitória abençoada, em nome de Jesus. Assim eu declaro a paz do Senhor sobre as casas, sobre as famílias, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que
Que você tenha uma semana de vitória e uma semana abençoada no Senhor. Guarde a sua fé e a sua vida. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.